pessoal, tudo certinho? Eu sou Anderson Rosa, o orgulho de qualquer locadora. Mais filme por menos tempo. E é isso aí, vambora. Eu sou o Ryan e se for fazer filme de mim, faz enquanto eu tô vivo. Depois que eu estiver morto, eu não quero mais. Você roubou minha fala. Roubou minha frase de efeito. É Marcelo Zarski e eu ia falar sobre isso, mas o Ryan falou primeiro. Então me chame pra ir no filme dele. Quando ele morrer e fizer o filme, me chame pra ir no filme dele. Então, o tema de hoje é sobre filmes de bandas, artistas, né, cantores, etc. Vale a pena ou sempre fica uma porcaria? Tem algum bom? Não é bom? Depois Que filmes vocês viram ultimamente? Cara, um filme que eu gosto bastante nessa pegada aí é o A Encruzilhada. Vocês já assistiram? ele é baseado na história do Robert Johnson, né? Não é bem um filme sobre o Robert Johnson. Não é um filme sobre o Robert Johnson, mas ele tem toda aquela mística lá da galera do blues, né? Que ia na encruzilhada e fazia pacto, não sei o quê. Mas eu acho ele um filme bem bom, assim, porque eu gosto muito da trilha sonora. Eu acho legal também. É do Vai, né? Vai. O duelo lá também e tal. E eu acho também ele um cara lá, um dos diabos mais legais do cinema, aquele cara lá, o negão, fica sempre sorrindo, o cara meio... Achei que você ia falar do Karate Kid. Ele também, né, mas ele eu acho um filme bom. Vocês gostam dele também? Eu acho massa. Bom filme. Bohemian Rhapsody, gostaram? Cara, bom também. Não achei excelente, assim, o melhor filme da minha vida, mas achei legal. Eu gostei pra caramba. Achei que o ator mereceu. O cara deve ser muito difícil fazer um filme sobre um cara tão... A responsabilidade dele, muito grande, né? Eu gostei bastante, assim, achei interessante. Lógico, ele não é cantor, então ele teve que dublar muita coisa, então eu acho que ele entrou numa pira de tentar fazer o melhor possível, assim, eu acho que muita gente meteu pau, né? Já puxando, assim, você falou que o cara dublou, vocês sabem de algum que a pessoa realmente tocava e que fez de verdade na gravação mesmo? Porque que nem nesse que eu falei... O Val Kilmer, né, quando fez o The Doors. Ele cantava? Eu acho alguma coisa. Porque que nem esse que eu falei da Encruzilhada, né, que nem o Piazinho, que é o principal, ele não tocava, né? Mas ele vai... Mas eu esqueci o nome dele. Eu também lembro do ator. Ralph Macchio. Ele dublava, mas você olhava a mão dele e parecia que tava certinho, né, cara? Eu achava muito acho legal. Que o Steve deve ter dado umas dicas, né? Assim, aqui você vai pra frente, que você volta, né? Verdade. Mas, o filme que o cara toca de verdade é aquele Rockstar, né? Que é com o Mark Wahlberg, eu acho. É, o Mark Wahlberg. Que é sobre... Os caras queriam fazer um filme sobre o Judas Priest, né? Que é a história do Judas Priest lá. Diz que o vocalista da banda... É um fã que entrou no lugar dele, meio que assim, mas aí o Judas Priest acho que não quis. É uma história assim, não tenho certeza. E daí fizeram com uma outra banda fictícia lá e tal. E lá no filme ele canta alguma coisa, assim, não tudo, mas algumas coisas ele dubla, algumas coisas ele canta mesmo, assim. Naquele filme também da escola de rock, não lembro como é o nome, acho que o pessoal disse que tocava aquelas crianças lá, né? Eu lembro na época que eu vi o quadro, sim, mas eu não fui atrás pra ver se é verdade. Aqui o Val Kilmer ele cantou com o pessoal do The Doors e eles declararam que era quase impossível distinguir a voz dele da voz do Jim Morrison original. Que pena pro cara, né? Vai ficar na sombra do Jim Morrison pro resto da vida. Inclusive, já falando disso, é um dos melhores filmes que eu já vi até hoje sobre uma banda, o artista, o The Doors. Talvez seja o melhor. O Val Kilmer entrou tanto no personagem que depois ele teve que fazer terapia para sair do papel de Jim Morrison. Acho que foi o papel da vida dele. Excepcional filme, trilha sonora. Eu acho que quando a gente assiste um filme de banda, a gente tem uma expectativa. Por exemplo, eu acho que o Bohemian Rhapsody ficou um bom filme, mas eu senti falta de algumas músicas do Queen. Eu acho que deveria ter entrado algumas outras músicas.
Por exemplo, para mim deveria ter encerrado a toca durante os créditos, mas eu acho que tinha que estar no filme a The Show Must Go On, porque é uma música que foi a última música gravada pelo Freddie Mercury e foi a despedida dele. Então eu acho que nada mais justo do que ser ali essa homenagem. Eu achei que o filme, num contexto geral, meio que foi resgatar o passado da lata do lixo, porque teve umas tretas ali da banda entre si, né? E acho que eles tentaram com esse filme dar uma limpada de barra na banda, assim. Mas aí, como você falou, depois que o cara morreu, né? Então acho que eles... E essa Show Must Go On, que pra mim seria o que eu veria realmente como uma homenagem ao Freddie Mercury, acabou ficando pros créditos, né? Eles ainda ficou assim, a gente ainda mandando a banda. Eu senti um pouco isso assim no filme. Achei o filme legal, mas senti falta de algumas músicas. O Elton John, eu achei também um excelente filme, mas também acho que pegou muito algumas músicas, martelou demais, e faltaram outras músicas que são clássicos do Elton John. Eu acho que quando a gente vê um filme de artista ou de banda, você espera ter um pouco da vida do cara, da história dele, mas você quer também ver aquelas músicas acontecendo, você quer meio que um show misturado com né? Eu acho que você tem essa pegada, né? Porque de repente um filme que conta só a história do cara e não tem música... meio que isso aí. Eu acho que você perde, né? Geralmente quem vai ver é fã, né? Assim, tipo, vai ver um filme desse, né? Por exemplo, é porque gosta do cara, não vai só pelo hype, né? Não, só tá passando um filme lá, vamos ver. Vai meio que é filme da banda que eu já ouvi, ou é uma banda muito famosa, né? Por exemplo, meio Queen, né? Tem um filme bom, que é o Control, que é sobre o Joy Division, que é uma banda que eu nunca gostei. Tipo assim, a Bruna ouvia lá e eu, nossa, bando chato e tal, me lembrava Legião Urbana, eu não gosto de Legião Urbana. E daí eu assisti o filme e eu gostei muito do filme e fui ouvir a banda e hoje eu gosto da banda, eu consigo ouvir a banda, eu gosto de ouvir a banda, assim, sabe, por causa do filme. A história do Ian Curtis, lá do vocalista, é muito triste, né, então acho que isso me comoveu um pouco. E nesse filme aí, esse filme os atores aprenderam a tocar. Então nas cenas dos shows eles estão tocando mesmo, de verdade. Nossa. Também Joy Division não é tão complexo assim, mas já eles que tocam, cara, já é interessante. É um filme muito bom. O Ian Curtis, ele morreu, ele se matou, né? A banda lançou um disco, né? Daí eles estavam no processo de gravação do segundo disco, eles conseguiram uma turnê nos Estados Unidos, que naquela época acho que todo mundo queria excursionar nos Estados Unidos, que era um mercado bem grande. Aí ele se matou antes da banda aí. Tipo, ele era esquizofrênico, tinha... ele tinha um monte de problema, né, assim. Então, o que incomoda vocês nesses filmes musicais? Deixa eu começar com essa pergunta, né? Uma coisa que me incomoda é quando os caras romantizam muito a questão do aprendizado, sabe? De ser um negócio muito fácil, de que o cara da noite por dia, o cara fez uma música, o cara aprendeu a tocar, sabe? Tipo, eu já assisti alguns filmes de criancinha, o cara tá batendo aqui, já tá fazendo uma música e não sei o que, sabe? Parece que é aquele negócio mais fácil do mundo, né? Parece que você aprende a tocar numa semana, você já tá fazendo sucesso, né? Aí que eu acho interessante, por exemplo, filmes como o Whiplash, que tipo assim, não é tão daquele jeito também, né? Do cara tacar um disco na tua cabeça, mas que mostra que tipo assim, pô, cara, você tem que se empenhar, é difícil, você tem que estudar, é um negócio trabalhoso, né? O que você já acha dessas coisas? Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão. Mas já que você falou, eu lembrei do Whiplash na hora que você falou, cara. Porque realmente, todos os filmes assim que falam de música, principalmente filme que não é de artista, né, assim, ou que tem alguma coisa de composição, né, assim e tal, é bem romantizado mesmo, realmente, né, tipo o som do coração lá, assim, é bem essa pegada, vamos fazer uma música. Tem um outro lá que fala dos anos 80, Rock of Ages, que mostra a galera, é um musical, né? Mostra a galera cantando composições lá e tal. E daí o Whiplash não, cara. O Whiplash mostra na real, ó. Se você... Música, qualquer arte, né? É um processo difícil, não é fácil. Pra você conseguir tocar, demora, você tem que aprender, você tem que se dedicar e tal. E o Whiplash é o primeiro que eu vi que tem esse sentido aí também. Acho que o filme do Ray
tem um pouco disso, né? Quando ele mostrava lá ele estudando piano no começo, né? E tal, assim. Mas não era tanto. O Whiplash mostrou isso na real mesmo, né? Como que não é simples, né? Música, né? Assim, é um negócio, um processo bem penoso, assim. Árduo. Não é da noite pro dia, e né? acho que, e falando dessas coisas que incomodam, eu acho que uma coisa que me incomoda muito e que eu vejo que muita gente entra nessa vibe, do mesmo jeito que parece assim que basta escrever uma musiquinha legal e o mundo vai se apaixonar por ela, né? Que também é uma ideia errada, né? Muita gente esquece que às vezes o cara fica camelando um tempão, 20, né? Vários artistas, que nem alguns de blues foram gravados depois de 20 anos de estrada e ainda ganhando um salário de merda para poder gravar alguma coisa, tipo, eu vou tentar gravar. E hoje a gente ouve e acha que não, foi assim, ele foi lá e gravou. Mas eu acho que outra coisa que, já que você falou do romantizar, acho que outra coisa é romantizar os problemas psicológicos de drogadição que tem. Então muitos artistas, eles acabam entrando, por exemplo, no uso das drogas para aguentar a pressão de turnê, dos próprios produtores, né? O cara tem que estar ligado, então, bota um pó ali pro cara cheirar, né? E daí, assim, eles romantizando que na realidade a música do cara era revolucionária porque ele era drogado, porque ele era bêbado, porque ele era deprimido, né? E acho que uma das, assim, de novo, vira e mexe, a gente tá falando de música, eu falo do Pink Floyd, parece que eu sou fã do Pink Floyd, gosto. Mas assim, por exemplo, um dos casos icônicos disso é a vida do Syd Barrett, né? Todo mundo fica falando, o Pink Floyd era o Syd Barrett, o Pink Floyd era o Syd Barrett. E uma vez eu vi uma entrevista do Gilmour falando, ele fala, cara, desculpa, mas ele era doente, eu era amigo dele e nós sofremos muito com a perda dele, não foi um troço bonito de se ver, não é? Nossa, o Cid era diferentão, ele via as coisas num outro prisma. Não, ele era um doente, tanto é que ele de 1970 até 2006, quando ele morreu, ele nunca mais teve contato praticamente com o ser humano. Ele ficou trancado dentro de casa e numa TV. Raramente saía. Se ele saía na rua e alguém vinha falar com ele, ele saía correndo e voltava para casa, né? Então esses casos, o filme do Miles que a gente viu lá, o Miles Ahead, né? Também foca muito nos problemas do Miles Davis. E eu achei que em vez de focar um pouco na música dele, no processo dele, criação de repente do So What lá e tudo mais, focou-se assim nas brigas que ele tinha com a mulher e tal, e ao mesmo tempo não deixou claro o quanto isso foi um problema para a arte dele. Porque ele estava na história da fita que tem lá no filme, na realidade de roubarem, aquela história não aconteceu. A história da fita roubada é para trazer a ideia que ele estava com dificuldade de compor e ele estava tentando reencontrar o processo criativo dele. É uma alegoria para isso, né? Só que no fim, no filme pareceu só que ele era um cara que queria parecer o cara fodão. Eu chuto todo mundo, eu bato em todo mundo, eu resolvo as paradas, nem que seja na bala. Aquela história é real mesmo? Não é real. Eles criaram uma ficção, só meio que... A história da fita representa o processo dele perdido, né? Que ele não estava conseguindo criar ali no começo dos anos 80, e ele tentando resgatar isso. Só que acho que isso não fica claro no filme. Virou um filme de gangster ali. E aí você acaba, o Miles, eu quero ser igual ao Miles, que o Miles era fodão, ele já chegava de pé na porta, né? E acho que isso, assim, e eu vejo muitos jovens hoje, por exemplo, eu já estou numa idade provecta, então eu vejo muitos jovens hoje entrando no mundo da música, que ele acha que para ser músico ele tem que beber um monte, ele tem que usar droga e que ele tem que ter uma vida desregrada. Isso aí é foda, cara. E que aí entra, acho, no que você está falando dessa coisa da romantização do sucesso versus o empenho musical,
que na realidade para ser músico é o contrário. Você precisa de disciplina, você precisa eliminar distrações, você tem que praticar pra cacete. Não pode ser um troço largado, não é assim, ah, cara, eu toco de qualquer jeito, eu toco melhor quando eu bebo. Né? Eu acho que esse tipo de romantização, e acaba aparecendo isso nos filmes, eu acho que é um desserviço para o músico e até contribui para aquela imagem que todo mundo que é músico sabe. Né? O que você faz? Eu sou músico, tá, mas por que você trabalha? Porque e parece que música que significa coisa de vagabundo. Eu acho que contribui para essa imagem esse tipo de filme, não sei se vocês concordam. Você falou isso aí, eu lembrei de convivo com um monte de gente que é nesse sentido, assim, tem essa pegada. Não vou dar uma de psicólogo agora, mas eu vejo um pouco isso como uma desculpa pra fazer essas coisas, sabe? Tipo assim, eu quero usar droga, eu quero beber pra cacete, mas não é porque eu quero fazer isso, é porque eu quero ser igual ao Jimi Hendrix, eu quero... Pra eu tocar igual, pra eu fazer uma composição igual do Pink Floyd, que fica, às vezes tem igual a Echoes, que tem aquele monte de minuto de barulho, ele fala assim, puta, eu tenho que ficar chapado pra fazer um negócio daquilo lá. O cara não pode estar só pra fazer aquilo lá, né? Os caras entram nessa... E detalhe, curiosamente, já falando de novo, né, dos caras, existem nas biografias do Pink Floyd, nas biografias e entrevistas, eles falam que eles tiveram tanto trauma com o Syd Barrett, que eles não usavam drogas. Então, na realidade, o Gilmour teve problema com droga nos anos 90, na época do Division Bell, que foi a atual esposa dele, a Polly Sanson, que falou, se quer ficar comigo, para com isso. Né? Mas durante o período ali dos anos 70, que é justamente o período que o pessoal acusa eles de mais droga, segundo eles estavam limpos e raramente nem maconha. Se bem que, se você assiste o vídeo lá do Pompei, os caras estão com um baseadinho na mão. Né? Mas assim, eles dizem que eles não usavam, eles ficaram tão traumatizados que eles não usavam. Roger Waters é absoluto nisso, ele fala, cara, entenda, a gente sofreu pra cacete com o cara. Então, dizer que eu usei o LSD é ridículo, porque eu não usei. Eu tive uma experiência com o LSD, foi uma bosta, eu não quis mais. Pronto, é isso que foi a minha experiência. E que aí eles iam pra bebida, que eles aprenderam a beber com a Janis Joplin. Né? Mas eles, pra você ver, é uma das bandas que é ícone, né, da música de Chapado, e eles falam, cara, a gente era careta, a gente não usava. É tipo aquela tem uma foto engraçada que fala que os fãs são mais true, digamos assim, entre aspas, do que os próprios caras, né? Que tem uma foto do... o fã do Metallica, o cara de preto, cabelo comprido assim no sol, pintado e tal, não sei o que, com bracelete, e o vocalista do Metallica de short, chinelo, camisa branca, saindo com camisa sacola, havaiana, sem flor. Saindo andando shopping, assim, tá ligado? Porra, velho, né? Falando desse assunto aí que você falou de mostrar, né, coisas nos filmes, tem dois filmes assim que eu achei que são bem legais, que mostra esse lado ruim do... Tipo assim, que passa uma mensagem a real romance, mesmo. né? Um é o Control, que eu já falei, né? Tipo, assim, que ele mostra bem real o que acontecia, assim. E um é um filme do Kurt Cobain. Tem dois filmes dele, do Nirvana. Tem um que chama Kurt Cobain, Montage, sei lá o que aqui. Não lembro. Montage of Wreck, uma coisa assim. Que daí é meio que um documentário, que a filha dele produziu até, com a Courtney Love também no meio. Daí é meio que assim, são animações de gravações dele, que ele gravava muito. Ele gravava tipo coisas, vou gravar aqui e tal coisa, ele tocava lá, ele gravava umas falas, ele era meio alucinado, né? E daí num gravadorzinho de fita, daí fizeram animações sobre isso, ele contando histórias da adolescência dele e tal. E daí mostrava cenas, né? Cenas dele com a filha, com a mulher, tal, e algumas coisas assim. Então são coisas originais, uma estética bem interessante, assim, que é tipo uma montagem, né? Assim, bem legal. E ele mostra na real mesmo o que rolava, assim, o que estava passando na vida dele. E o outro, que é esse Last Days, que é do diretor Gus Van Sant, uma coisa assim, que é um diretor famosão assim, que esse filme não pôde sair com o nome de... Era pra ser Os Últimos Dias de Kurt Cobain, sei lá, porque a Courtney Love, os direitos do Nirvana estão com a família da menina, né, da filha e da mulher lá,
os caras do o Dave Grohl, os outros caras lá, eles não têm direito, assim, acho que todos os direitos, assim, tem direito em alguma parte só, ficou pra família do Cobain lá, E daí ela não deixou colocar o nome dele, não deixou, ninguém pode ser citado no filme, então, mas o filme é Os Últimos Dias, é sobre os últimos dias do Kurt na casa que ele se matou lá. Só que o personagem que interpreta ele é o Kurt. Se você olha, vocês falam, nossa, é o cara estereótipo lá, cabelinho, cara assim. E os que vão lá também e tal, só que o nome dele é outro nome lá, eles usam, é tudo diferente, né? O nome da banda também não é Nirvana, nem nada, porque não podia usar por causa de direito. Esse filme mostra bem real, mais ou menos baseado em algumas coisas que a galera deixou pra trás, histórias e tal, os últimos dias dele lá. E é bem real mesmo, assim, bem pesado, assim, é tipo assim, ele na casa, sozinho, ele tretou com a mulher dele saiu fora, aí ele queria ver a filha dele, a mulher dele não deixava, e daí ele tava lá na casa, ele ficava tentando compor, ele não conseguia, e os amigos dele iam com as pessoas na casa pra se drogar, daí... Cara, tem uma cena do filme que é bizarra, assim, que chega alguém, uma galera na casa, e a galera começa a se drogar e ficar lá na casa, e fica horas lá, assim, até uns dias lá. Daí ele toca uma campainha, é um cara do conselho tutelar, assim, lá, um agente, e daí é sobre o processo da filha dele lá, que ele tava meio que sendo... Ele queria ter o direito de poder visitar a filha dele, né? Então ele tava numa treta judicial lá. Aí o cara chega e vê aquilo lá. Não, o cara chega, a galera tá tudo jogada, assim, perdida na casa, era uma casona grande. E ele tá vestido de mulher, cara. Ele tá com vestido, assim, mó esquisito, assim, mó tipo, assim, chapado, assim. Aí ele chega, troca uma ideia com o cara fala umas paradas, e é meio que essa cena, né, é baseada no que o cara relatou, né? O cara tava assim e tal. Então um filme bem denso, assim, nesse lance de... É que eu gosto bastante de Nirvana, né? Mas, assim, acho que pra qualquer um que não tipo... É um filme legal pra assistir, assim, pra como ver... filme mesmo. Como filme mesmo. Um puta filme bom. O ator é muito bom, sabe, assim. Todo o roteiro do filme é bom. Quase não tem música no filme, isso que eu achei interessante. Toda a trilha é trilha ambiente, é barulho de som, de água, não sei o que e tal. Até acabar o filme na morte dele, assim. Sem dar spoiler, assim, a cena da morte dele não mostra nada, nem nada assim, mas é bem tenso, assim, sabe? Assim, é bem, você fala, pô, ele vai se matar, sabe? Aí acaba o filme, assim, daí é bem forte o filme, é muito bom. Outro nessa pegada assim é aquele dos Beach Boys, né? Eu não vi esse, Beach Boys, uma história de sucesso, que também conta a história da principal deles, e também como o Sid Barrett, ele meio que derreteu o cérebro. Então, né? Esse cara aí não é o que era amigo do Mason? Do Charles Mason lá, que era bem loucão, assim, né? É ele mesmo. Eu vi no filme do Mason. É bem complicada a história dele, assim. E passa bem a real, sabe? Mas eu acho que isso, assim, acho que os filmes, no geral, eles... O pessoal vai dizer, cara, mas é um filme, é pra divertir e tal. Mas eu acho que você tem como fazer filme bom, que nem esses que a gente citou, né? O próprio The Doors mostra bastante realismo, né? O Beach Boys, esse do Nirvana, o Control, né? O filme do Ray Charles é um pouco... mostra bastante coisas bem assim... vamos dizer assim, mais sérias da vida dele, mas também fica numa parada... Fica meio termo, em cima do muro. Fica em cima do muro. É igual o filme do Johnny Cash, né? O filme do Johnny Cash mostra todo o processo dele se recuperando de droga e tal, assim, também, que ele foi, né? O Johnny Cash foi um cara loucaço, se lascou um monte, mas ele é também em cima do muro, não é tão pesado, assim, quanto esses que eu tava citando. Mas ele acaba caindo na romantização, né? Tem isso daí também. E esses caras tinham, né? Se você pega o próprio Miles Davis com o Coltrane, né, que tocava com ele, que daí cansou das drogas. Eu não lembro se era o Coltrane que sai fora. Que sai da banda, cara, tá demais, né? Reza a lenda de que o Coltrane saiu, o Monk tocou. Diz que reza a lenda que o Coltrane saiu porque o Coltrane era sempre fechado, né? Ele não falava muito e tal. E o Miles era o líder, né, do negócio.
Aí reza a lenda que o Miles tratava ele muito mal, sabe, e tal. Daí o Monk, o pianista, chegou e falou pra ele. Falou assim, mano, vamos tocar comigo, deixa esse cara aí, esse cara é um idiota. Tipo assim, não sei se nessas palavras, mas reza a lenda. Você não precisa passar por isso, né? Daí, inclusive ele gravou várias coisas com o Monk muito boas, assim, cara. Recomendo. Tem um filme que tá gerando uma polêmica, ele já faz alguns meses, não sei se vocês viram, ficaram sabendo, que é Lord of Chaos. Ah, sim, que é do Mayhem, né? Isso, exatamente. Também, Que eu ainda não assisti, mas a galera fala que é... Saiu na época do cara do filme do Motley Crue, na mesma época eles saíram, assim. Esse do Motley Crue também a galera fala bastante. Eu não vi também esse. Mas esse eu vi. Esse do Lord of Chaos, ele gera uma polêmica no sentido de que tem uma galera do black metal que curte a banda e fala que os caras exageraram e não sei o quê. Mas que tem umas coisas bem pesadas também, que aconteceu de verdade, né? Que é aquele lance do, se não me engano, o Mayhem, né? O vocalista se matou, o cara chegou lá, tirou a foto do cara morto e fez a primeira capa do disco, né? Tô ligado que a banda histórias. despontou, né? Botar fogo em igreja, né? As paradas assim, né? Essas paradas, né? O true hardcore mesmo. Mas a gente, né, nós três que somos músicos, vocês acham que a gente, por ser músico, a gente é mais chato com esses filmes ou não? Vocês conseguem separar, digamos assim, assistir o filme só como um telespectador mesmo? Ou vocês não conseguem desligar essa parada do músico e vocês ficam prestando atenção nessas coisas assim? Detalhes, tipo, se o cara tá fazendo acorde mesmo, se não tá, se o cara tá tocando ou não. Então eu não presto muita atenção nisso daí não, cara. Eu vejo mais pelo filme também. Obviamente você fica ligado na música, né? Porque você tá mais por dentro, assim. Mas eu não me atrapalha, sabe, na hora de ver. Assim. Eu também, eu confesso que eu às vezes dou uma sapeada, quero ver como é que vai sair isso. Mas na realidade, assim. É o que incomoda. Não, que nem, por exemplo, no próprio Crossroads, né? Todas as partes de guitarra foram feitas pelo Steve Vai. Tem o Ray Cooder também, acho que gravou. Os blues, acho que não é só o Steve Vai, né? Tem outro cara que gravou junto. E é tudo, né, como diz lá, encenação, né? Ralph Macchio, né? Mas eu acho que funcionou. O La Bamba é um excelente filme e todas as passagens de guitarra e vocal são do Los Lobos, né? Não foi o Diamond Phillips que fez. Bram Setzer faz uma participação também. Bram Setzer faz uma participação. Aliás, a trilha sonora é fabulosa desse filme. Né? Cara, eu vou falar de um aqui que é meio diferente, mas... Não, eu gostei. Eu me surpreendi até, eu nem tava, tipo, assistindo na loucura assim mesmo. Esses dias atrás tinha um piazinho lá em casa e criancinha assim. E coloquei na TV pra ele assistir lá e tal, e coloquei no filme lá, Viva a Vida é uma Festa. Que é uma animação da Disney, eu acho. Aquele das caveirinhas lá do... Do Piazinho que o Piazinho ele quer ser um instrumentista, quer ser um músico, né? Mas a família ali tem preconceito, vai falar, não, esse músico é coisa de vagabundo e tal, não sei o quê. Mas eu gostei do cuidado dos caras na animação, porque toda vez que o Piazinho tá tocando, ele tá tocando o que tá saindo o som, entendeu? Você vê, tipo assim, ele fazendo o acorde no ré, você vê ele pra frente, sabe? Você vê que, tipo assim, os caras tiveram cuidado de fazer... De mapear... mapear o real mesmo, entendeu? Não fica aquele negócio, o piá tá tocando, fica o braço de costas, só você não vê o que tá fazendo. Né? Eles mostram assim na frente e o cara tá tocando mesmo. Fala assim, pô, que legal o cuidado, né, dos caras assim. Me surpreendeu. Um filme que eu achei legal, até vou olhar na minha cola aqui. É um documentário, não sei se tem na Netflix, mas eu vi num livro, naqueles livros de 1001 filmes para assistir antes de morrer, falava desse filme, que é sobre uma banda canadense que ninguém conhece. Hoje em dia eles são mais famosos, que chama-se Anvil. Anvil é bigorna, né? Anvil. Anvil, The Story of Anvil, que é um documentário sobre essa banda. Tipo assim, é uma banda de rock canadense, tipo de rock mais pesado, só que tipo Kiss, assim, vamos dizer assim, um rock meio clássico, hard rock, mas assim, que era um trio canadense, cara. E só que eles tinham essa pegada de ser meio sujão, as músicas mais simpronas assim e tal. E só que os caras são muito bons. E eles nunca conseguiram fazer sucesso. Eles lançaram um disco, ficou famoso pra caramba e a banda se acabou. E o documentário, cara, é sobre a história deles, tipo, como que foi a construção da banda. Eram dois amigos, né? O documentário começa com um dos caras bem velhão já assim, trabalhando, ele é entregador, sabe, assim,
falando da banda e tal. E o que eu achei massa é que nesse documentário mostra várias pessoas tentando levantar a banda, tentando fechar uma turnê. Daí eles conseguem uma turnê, mais velhos assim, pra ir, tipo, lá pra Europa, pra fazer uma tour lá e tal. Aí dá merda, os caras não recebem nada, dá um monte de bosta, sabe? Aí os caras voltam e desanimam. Mas é legal de ver como que, tipo assim, eles devem ter uns 40 e poucos anos, uns tiozão assim, que eles querem viver o rock and roll, sabe? Querem continuar com a banda deles, fazendo música autoral e tal, lançando um disco. E tudo dá errado, cara, tudo dá errado. Você fica com dó, cara, porque você tem o vocalista, ele toca guitarra, ele fala meio com a lágrima nos olhos, assim, tipo assim, falando do tanto que ele gosta da banda, assim. Você quase chora, cara, assistindo, de tão intenso que é um negócio, e é um documentário. É um filme que vale a pena, cara, de ver, assim, deve ter na Netflix ainda. Acho que tem na Netflix, né? E daí depois de tudo isso, cara, assim, com o documentário foi algo que tentou levantar a banda também, né? Eles conseguiram lançar mais coisas, saíram em turnês, excursionaram com umas bandas grandes, as bandas olharam, sabe? Pô, que legal. Mas os caras são bons mesmo? Os caras são bons, a banda é boa, o tipo de música é boa. Depois Mas esse cara que erraram o pulo, né? Então, nunca conseguiram fazer sucesso, que nem o Def, que é uma banda dos anos... O Def também tem um documentário sobre eles, que é This Is Def. Tem na Netflix também. Def é uma banda de 3 irmãos negros, tipo, nos anos 70, antes do punk. E era uma banda mais com uma pegada punk, assim, sabe? Só que eles faziam esse som antes de ter surgido o punk em si, sabe, nos Estados Unidos. Só que eles eram negros, tocavam um tipo de som que não agradava muito, era comum. E eles eram, negro, tocando som barulhento, e o nome da banda não ajudava. O cara falou, esse nome não vai dar certo, Morte, Def, né? E ficou com esse nome, não, a gente vai se chamar Def. O nome do documentário é A Band Called Def. Tipo, uma banda chamada Def, Morte, né? A Band Called Def. Tem no YouTube também pra assistir sobre eles. Não. E também tem essa pegada deles aí falando. Daí hoje eles voltaram, estão tocando até hoje e tal. Mas foram bandas, são filmes assim, tipo de música, que é uma história real mesmo que aconteceu, meio que filme documentado mesmo. Muito massa. E aquele que é meio a história do Led Zeppelin, como que é o nome? O Almost Famous, né? Quase Famous. Na verdade é meio que a história do editor de uma revista. Sim, seria o editor da Rolling Stone, né? Com várias bandas. Era Led Zeppelin, eram várias bandas, né? Isso. Daí, cara, eu achei legal esse filme. Quando eu assisti, eu assisti com uns amigos que eles piravam, sabe, nesse tipo de... Eles eram saudosistas nesse sentido, assim, que Led Zeppelin era a melhor banda do mundo, né? Eles até tem uma banda cover do Led, o dirigível, o cósmico, né, e tal. A gente foi ver eles até, assim, eles mandam bem e tal. Só que pra eles era a melhor coisa do mundo, então tudo no filme era bom, cara. Eu gostei do filme, achei legal, só que, tipo... Pra mim era só mais um filme de uma história, assim, e tal, assim. Não achei que o filme era uau, um rock filme. Tipo assim... Mas a gente vai falar de religião aqui? Você vai achar que eu sou... Eu não sou não, galera. Não sou já que a gente falou de filme meio documentário, eu acho que 2 que vale a pena... 3 que vale a pena citar, eu acho que é A Vida de Ryan, que é sobre o B.B. King. Isso é muito legal, esse documentário. Aquele documentário que é sobre a vida do Keith Richards, né? Que ele tem a biografia Vidas, e aí parece que o documentário saiu mais ou menos na mesma época, tipo, pra fazer propaganda. Você me indicou até, eu assisti esse documentário e falei, de Keith Richards, pago pau pra ele. Tipo assim, que eu nunca gostei muito, né, do som, né, do Rolling Stones, assim. Mas você assistiu o documentário e ouvir ele falando as coisas, você fala, esse cara tem algo a dizer na música, assim. Tem, ele é bom, ele é bom. Olha, eu já li, vocês não conhecem, você sabe que eu monte biografia em casa. De todas as biografias de rock que eu já li, a dele é a melhor. Nossa, disparado, cara. É a melhor biografia, assim, que você senta, você lê e diz, nossa, cara, você enxerga ele, óbvio que ele tem ghostwriter ali e tal, né? Não é ele que escreveu, ele é músico, não é escritor. Mas assim, o cara captou tão bem a essência do Keith Richards que você vê, cara, você se diverte com o livro. É muito legal. E o documentário também acho que é assim, né? Você dá risada com ele
ele ri das coisas mais idiotas do mundo, você ri junto, né? Não é assim, essa pegada? Sim. Ele se torna legal. simpático na história toda. Você até começa a gostar mais dos Stones por causa dele, né? E outro que é o Chasing Train, que é a história do Coltrane. John Coltrane. Isso. Nossa, muito legal. É meio que documentário também. É um documentário muito bom. Eu acho que apresenta bem. Inclusive, eu comecei a prestar atenção mais nas músicas dele depois de assistir o documentário. Eu assisti o documentário e falei, cara, como você disse, esse cara tem alguma coisa para dizer, Sim. tem alguma coisa a acrescentar. Eu fiquei com mais vontade de ouvir ele. Então, falando desse, já que você está falando desse tipo de filme que tem essa temática meio documental, assim, tem dois filmes três, na verdade, que eles não são documentários, mas eles são baseados em histórias interessantes. Que um é o Bird, que é do Clint Eastwood, lá do Charlie Parker, né? Que é bem, bem legal, né? Ele conta bastante coisa da vida do Charlie Parker. Só que é um filme, né? Não é um documentário, né? Inspirado na vida do Charlie Parker, né? É muito legal, vale super a pena ver. E traz toda todo aquele misticismo, aquela história que o Parker entra no bar pra tocar, pra dar canja, ele toca mal, daí o batera pega o prato e joga o prato da bateria no chão, faz um puta barulho, todo mundo fica em silêncio, o Parker sai fora, depois ele volta e toca pra caramba e tal, assim. Então tem umas histórias assim, daí ele mauzão, querendo... ele era viciado em heroína, né? Muita gente daquela época era viciada em heroína e tal. Então ele querendo sair das drogas, mas não conseguia, e sabe, o lance de tocar, e daí ele acabou meio que querendo ser um mártir, né? Ele se drogava pra caramba e falava, não façam isso porque eu sou exemplo que isso vai dar errado, sabe? Vai levar para um caminho errado. Ele morreu novo, acho que com 30 e poucos anos, né? Assim. E o outro filme também, que também tem essa pegada, é o Round Midnight, né? Que é famosão também. O Round Midnight é legal porque ele é interpretado por um saxofonista de verdade, que é deixa eu ver na minha colinha, Dexter Gordon. O Dexter Gordon, que é um saxofonista tipo, daquela época, assim, ele interpreta o Dale Turner, que era um saxofonista famosaço, que teve todo esse problema com droga, parará, no filme lá. Só que ele era alcoólatra, parará e tal, assim, e daí teve todo esse problema com droga. Lembra bastante a história do Parker, assim, e tal. E é legal que é com músicos de verdade, né? Tem os músicos tocando, o Dexter Gordon é o ator, e o Dexter Gordon, por incrível que pareça, ele tá naquele filme do Jack Nicholson, O Estranho no Ninho. Ele é um velhão que tá lá, que toca, sabe? Que todo mundo curte, ele é o Dexter Gordon, um puta saxofonista, fantástico, assim. Eu acho que ele já morreu, não tenho certeza, assim. E o outro, pra fechar, desses três, assim, que eu tô citando, dessa trindade, pra mim, assim, vamos dizer assim, que é nessa vibe inspirada, é um filme do Lee Morgan, que é um trompetista, que é I Call Him Morgan. Esse filme aí, tem mais um que eu vou citar depois, eu lembrei. Esse filme aí também é sobre a história do Lee Morgan, que era um trompetista promissor, e ele morreu bem novo, tipo assim, no auge da carreira, ele tava gravando com um monte de gente, o som dele era muito legal pra época, assim, os caras, né, um promissor assim, e ele morreu numa briga de bar. Tipo assim, ele era mulherengo, então ele saiu pra tocar à noite e traía a mulher, ele traía a mulher dele. Aí a mulher dele foi no bar, no dia, né, que ele tava tocando, e na hora daí, e deu uma facada nele. Tipo, ela chegou no bar, deu uma facada nele, e ele saiu pra fora, tava nevando, uma nevasca aquele dia na cidade, não tinha como chegar a ambulância não chegava, então ele morreu porque não conseguiu chegar no hospital, assim, morreu novão, assim. E a mulher dele foi presa, parará. E quem fala bastante no filme, assim, é como se a mulher dele dando uma entrevista. É a narração da mulher. Dando a história. E o outro que eu lembrei é o do Chet Baker. É um filme sobre o Chet Baker. Eu acho que o nome é Chet. Que quem interpreta ele é o Ethan Hawke, o ator lá. É muito bom o filme. O Chet Baker também foi um trompetista super promissor, assim. Só que ele se envolveu com droga, depois ele foi morar na Europa, ele ficou loucaço. Então, nos últimos dias dele, assim, as últimas gravações, assim... O dele, o Diane, né? Sim. Ele fez trilha pra filme também, ele é muito bom.
E daí nos últimos dias da vida dele, assim, você vê show dele, ele tocava muitas vezes só trompete, baixo e guitarra acompanhando, sem bateria muitas vezes, ou trompete, guitarra e baixo e piano, sei lá. E ele tá acabado, assim, você vê a fisionomia assim, dele, tá tudo zoado. E reza a lenda que ele morreu numa loucura dele lá, ele tava andando assim no apartamento dele e passou assim, caiu na sacada, assim, tipo, passou reto, assim, sabe? De tão louco o cara tá. E tem algum nacional que vocês curtem? Cara, eu gostei. Tem o Cazuza, eu gostei do filme do Cazuza. Dois Filhos de Francisco, Tim Maia. O Dois Filhos de Francisco eu assisti, achei uma história legal também. Eu não vi o do Tim Maia, cara. Eu não assisti o do Tim Maia. Deixa eu ver qual que eu vi mais. Deixa eu brazuca, assim. Putz, cara, eu não vou lembrar, assim. Vale. Eu assisti também esses dois que você falou, Cazuza e o Dois Filhos de Francisco. Os dois que eu assisti. Tem o do Raul Seixas também, né? É verdade. Tem o Legião Urbana também. Eu vi um do Legião Urbana. Eu vi o Faroeste Caboclo, que é a história do filme Faroeste Caboclo, que eu achei bem interessante. Eles pegaram a música, né? Fizeram a história da música, né? Bem legal. E eu vi um filme sobre o Renato Russo, assim, que eu não lembro o nome, que eu achei legal. Daí mostra ele compondo, ele saindo do aborto elétrico, por que ele começou a compor as músicas, assim. Achei legal. Eu achei um filme meio adolescente, né? Pegado adolescente, assim. Mas eu gostei do filme também. Meio que, eu não sei se... O duro é isso, né? Esses filmes que são inspirados numa história, não são, tipo, biográficos mesmo, acho que rola uma certa adaptação do diretor, uma visão do diretor do negócio, né? Mas é o que eu acho que acaba estragando, né? Porque aí vai cair naquilo que a gente falou, na romantização, às vezes, dos problemas com drogas, coisas assim, né? Uhum. Então... Mas nesse mostra bastante coisa, assim, sabe? Mas eu achei ele meio teen, assim, sabe? Mas ele mostra bastante coisa, assim. O do Cazuza ela também mostra bastante, né, da vida dele, assim, e tal. Na verdade, o Cazuza, ele era um mimado, né? Tipo assim, você vê no filme, assim, que ele era filho de papai, o pai dele tinha muita grana, trabalhava numa gravadora fodástica lá, e ele não trabalhava, ele vivia a vida dele lá no Rio de Janeiro, boêmio, exatamente, ele era boêmio e tal. Não tô falando que ele é uma pessoa má nem nada, mas assim... Ele tinha tudo pra... Ele tinha tudo na mão dele pra ser... Assim, pra ser o que ele foi. Ser o que ele... exatamente. Tinha faca e o queijo. E daí acabou meio que nesse... Quem que vocês acham, para encerrar, quem que vocês acham que vocês gostariam de ver um filme biografia ou um filme sobre? Posso começar? Pode. Steve Vai. Steve Vai é o cara que eu queria ver. Provavelmente vai ter, né? Sei lá, se ele morrer, ele vai ter que morrer primeiro, porque senão... Mas ele é um cara que eu vejo a história dele, as coisas assim, e eu falo, puta, cara. Ia dar um filme lá. Toda aquela treta com o Frank Zappa, né? Dele ir lá e fazer os testes e tal. Eu acho que ele seria um cara interessante, assim, de ver uma biografia, um filme, né, no caso. Eu acho que eu não gostaria de ver filme de ninguém, assim, do jardim. Porque, na real, sempre dá a impressão que o filme é uma homenagem, muitas vezes, e tal, ali, mas eu gostaria de ver um filme de um artista se fosse feito pelo próprio artista, sabe? Que não fosse algo... Tá na pegada, um filme do Ryan, fazendo isso aí. Não fosse um filme biográfico, não fosse um filme mesmo, se fosse um documentário. Que nem eu vi, por exemplo, a gente falou ali do Anvil lá, né? Você falou também do... como que é o nome do outro que você citou? Richard. Tem um documentário do The Police, que é feito pelo Batera, que eu achei legal. Da Amy Winehouse, né? Mas eu gostaria de ver um que fosse meio que isso aí, uma banda legal lá, e a banda registros de estrada. Eu vi um do Titãs, que achei muito legal, registro de shows e coisas assim. Acho que ia ser mais interessante, que você vê, os caras sofreram, ralaram, olha como é que é, né, a história, assim. Acho que o filme ia romantizar muito uma parada que ia ficar só na imaginação, assim, acho que muitas vezes não foi aquilo que aconteceu, sabe? Ele não mostra muito a real, né? Pra gente que vive de música, né? A gente sabe qual que é a real mesmo do negócio, né?
Talvez Eu sei acho lá. que Eu gostaria de ver. eu acho massa isso aí também. O legal do filme é porque ele acaba, de certa forma, popularizando, né? Aquele assim, uma tipo maneira assim. Porque levar querendo ou não, pra gente, né? querendo ou não, documentário é tipo pra nós, né? Tipo assim, a gente curte isso aí, vai correr atrás do documentário, porque é um negócio mais já truncado, né? Se for do cara, você vai ver. Agora o filme, tipo, pô, do Bohemian Rhapsody, né? Ou sei lá, imagina se fosse pro cinema um filme do Charlie Parker mesmo, né? Vai levar pra Ia gente. mostrar pra um monte de galera, né? Só que realmente é isso aí que você falou pro né? Da romantização. Só que E você? Ah, eu queria. não vale Pink Floyd, hein? Droga. Então, deixa eu pensar. Não, Nem o David Gilmour. droga. Era a segunda opção. Não. Tem o na Roger verdade, Waters, né? Já tem, né? Não, o que eu gostaria de ver seria a história do Velvet Underground com toda essa treta que rolou. Mas já tem, não tem? Eu saiba deles, não, Não? especificamente deles. eu acho Tem um que do Lou Reed, não tem? Ou não? Não, eu não tenho certeza, tá? Vou dar uma pesquisada. Mas contando o surgimento e declínio do Velvet Underground, do David Bowie. Obviamente que não vai ter nada mais artificial do que um filme sobre David Bowie, né? Como ele mesmo, ele era ele era uma criação dele mesmo, então o filme vai ser hiper romantizado, né? Seria legal um filme do Ziggy Stardust. De todo o conceito do disco, né? Exatamente, Contar a história do Ziggy Stardust. Acho que valeria. Aí isso seria legal. E outro que valeria era do próprio que a gente citou aquele dia aqui, do Studios lá, fez o Idiot, Iggy Pop. Iggy Pop, Eu acho que um filme sobre o Iggy Pop seria muito legal. Seria muito legal mesmo, principalmente a questão das gravadoras quererem deixar ele fora do mercado, né? Toda a resistência que teve para o som dele. Eu acho que seriam 3 filmes bacanas assim, pra gente ver em algum momento falando dessas coisas. Eu acho que seria bem legal esse tipo de filme assim, que fala. Porque obviamente não sou podia ter talvez sobre o começo da banda, assim, o Sid Barrett, essa questão, acabar com de repente fazer um filme acabando com a saída do Sid Barrett. Né? Mas para contar o lado dos problemas que ele teve, não só romantizando, né? Mas comentando todas as transformações que a banda teve e tal, aí entra o Gilmour e acaba o filme. Né? Só para ter assim, um registro dessa época aí, que eu acho que deve ser bem interessante. Porque vai ter essa questão toda deles. Nossa, o cara já vai todo o roteiro, né? Vai ter, quer dizer que eu já tô escrevendo o filme, né? Mas assim, teria que ter essa coisa deles encontrando com Janis Joplin, Jimi Hendrix, né? Dessa questão do Jimi Hendrix pegando o feedback, o delay com o Sid Barrett. Eu acho que seria, por isso que eu acho que seria legal um filme desse período. Porque ia mostrar, né? O David Bowie mesmo diz que ele começou a pensar em ser músico indo ver um show do Pink Floyd no Clube UFO. Inclusive tem que ele e o Gilmour repulam mais ou menos de idade, né? E daí tem num dos DVDs do Gilmour, tem lá nos extras, que é naquele show do Royal Albert Hall. Aí tem nos extras o David Bowie no camarim falando assim pra câmera, eu comecei a tocar porque meu pai me levou pra ver Pink Floyd no Clube UFO, né? Já eles são da mesma idade. Eu não, porra, você tá me fudendo aqui, né? Então eles têm isso, né? Então o glam rock ter surgido com alguma influência do Sid, então acho que daria um filme legal se fosse fazer com essa ótica, né? Mostrar os problemas que ele teve, os problemas que a fama trouxe, aonde que ele influenciou ali, né? Aquele miolo na Europa, ali aquelas turmas malucas, acho que ficaria legal também. Mas, nossa, boas ideias. Né? Vamos ver se alguém ouve o podcast da Zoa Bancal, desse tipo. Isso aí, então. Falou, até a próxima. Encerramos. Isso aí. Valeu, galera. Acabou. Por hoje é só, pessoal.